Pessoal, eu quero trazer um último tema porque a gente tem mais alguns minutos finais. Vou precisar um pouquinho de objetividade dos senhores, mas dá para a gente debater e eu acho que é muito interessante falar sobre isso. O Senado quer criminalizar o porte e a posse de drogas através de uma proposta de emenda constitucional que vem, inclusive, de Rodrigo Pacheco. E ele quer criminalizar independentemente da quantidade e do tipo de droga, inclusive a própria maconha. E a gente está acompanhando um julgamento muito parecido no Supremo Tribunal Federal que quer debater justamente a possibilidade do uso ou de uma determinada quantidade ser permitida em relação à maconha para os usuários, para que as pessoas não sejam presas quando estiverem com um porte de uma pouca quantidade de droga. O Senado está caminhando no sentido oposto. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou um recado nesse sentido. A gente vai acompanhar agora. A lei deverá considerar crime porte e posse de substância ilícita em qualquer quantidade. Essa é uma definição constitucional, política, em relação à questão de drogas no país. E evidentemente que isso não se esgota só numa alteração constitucional. Isso deve ser também objeto de uma revisão da Lei 11.343, da Lei Antidrogas. Agora eu quero saber de vocês se isso também é um recado que o Senado está passando para o Supremo Tribunal Federal, porque é uma discussão que acontece justamente no mesmo momento em que há uma maioria quase formada, já de 5 votos a favor e um contrário em relação a permitir o porte de drogas aqui no país. E o Senado falando, não, mas quem tem que cuidar disso somos nós, hein, Luiz Felipe Dávila? É exatamente isso, Evandro. Já que o Supremo vem politizando temas que deveriam ser tratados pelo Congresso, o Congresso está dando a resposta agora. E esse não é o primeiro assunto, não. Nós vamos ter a questão de drogas, nós vamos ter a questão de aborto e nós vamos ter marco temporal. 3 questões que estão sendo julgadas no Supremo agora e que o Supremo está tentando legislar. E Rodrigo Pacheco já está dando sinal no primeiro tema e o segundo também já está tramitando lá, já foi aprovado na Câmara, o marco temporal, e agora já está no Senado. Ou seja, é o poder legislativo reagindo à politização do judiciário. Agora, o Nelsinho Kobayashi, o Poder Legislativo, nesse caso o Senado, vem no sentido de, se passar lá no Supremo Tribunal Federal, a gente tem um outro dispositivo aqui que vai proibir tudo. Isso cria mais um problema para a Justiça em vez de resolver, porque aí são novas ações que vão ser movidas para tentar chegar a um entendimento. Sim, é uma reação importante do Senado Federal, em especial do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, já tinha feito críticas importantes, assintosas, contra a ideia do Supremo cuidar de assuntos que seriam do Legislativo. Então ele vem agora com um projeto de emenda à Constituição. E como é que algo que está na Constituição poderá ser eventualmente ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal? É claro que há tecnicamente essa possibilidade, mas isso dificulta muito as chances disso ser revertido futuramente no próprio STF. Então é um importante aceno, não só o judiciário, para deixar claro que o Congresso existe, que o Senado existe, que os parlamentares estão ali para cuidar dessas questões que são de sua competência e também, claro, para a sociedade que acredito que esteja feliz em ver um projeto como esse sendo discutido na casa, que é a casa do povo, a casa do debate, o foro adequado para esse tipo de discussão. Pacheco diz, viu, Gustavo Segre, nós é quem definimos as leis. Eu imagino um meme de internet, uma corda com 11 pessoas jogando para um lado e 513 mais 72, 81 do outro lado. 72 é na Argentina. Então, eles puxam para um lado, porque isso ia acontecer. Nós falamos sobre isso aqui, que o Senado e o Congresso em geral ia decidir para um lugar e a Corte ia decidir para o outro. E aí, como resolvemos esse pepino? Então, me parece uma questão interessante. Colocar uma corda no meio, 11 puxam para um lado e todo o Congresso para o outro. E quem ganha nessa corda, nessa guerra aí, nessa corda de guerra, né? Como é que é o nome da... Cabo de guerra. Cabo de guerra. Esqueci a brincadeira agora. Fala, Fábio Piperno. Vai ganhar quem resolver primeiro. Então, por exemplo, se na semana... Mas o Senado consegue se apressar para resolver antes do Supremo Tribunal Federal, que já está com o julgamento em andamento? Então, no STF, 5 ministros já votaram a favor. Sim, só Cristiano Zanin que foi contrário por enquanto. Exato. Vamos imaginar que na semana que vem mais um vote e faça 6-1. Como é que o Senado vai fazer para reverter isso? Vai fazer. Não, pode fazer, lógico que pode fazer. Apresenta uma emenda constitucional e diz, acabou. A data, isso é uma PEC. Está aí o Nelson Kobayashi, que é Fala, especialista. Nelsinho, o que foi?
Não, eu acredito que a questão do prazo não é determinante para isso, não. O STF pode declarar hoje o artigo da lei que prevê o porte de drogas como crime como inconstitucional e depois a Constituição ser alterada para ter essa previsão do Rodrigo Pacheco, sim. Que seria uma PEC nesse caso. Agora, vocês entendem também que caberia nesse momento ao Supremo Tribunal Federal falar, olha, estou entregando para vocês porque isso é uma matéria do Congresso, hein, Gustavo Segre? Ou pelo menos dizer, paramos por aqui, deixamos o Congresso resolver, é uma questão legislativa e depois, eventualmente, a Corte avalia se isso fere a Constituição. Você acha que seria possível acompanhar uma cena como essa, Nelsinho? Acho muito difícil. A gente viu recentemente algo parecido, por exemplo, com a questão do juiz de garantias, que o STF deixou parado a pedido do Congresso, mas é exceção. Na verdade, o STF tem vida própria, eles vão pautando, em especial uma pauta que a presidente atual quer pautar. Ela já disse isso algumas vezes, a ministra Rosa Weber quer julgar esse caso antes de se aposentar, então eu acho muito difícil que isso aconteça. Fábio Piperno. Eu acho muito difícil e muito improvável que, se o STF aprovar agora, enfim, definir, consolidar a maioria, encerrar esse julgamento, que o Senado consiga, mesmo através de uma PEC, reverter isso. E aí... Só um detalhe. Oi. Só um detalhe, talvez, assim, eu falei que é possível tecnicamente, sim, juridicamente, mas politicamente, talvez os parlamentares, depois de uma decisão do STF, não queiram desafiar, não queiram ir contra, até porque muitos deles têm algum receio do judiciário também, né? É que tem um mecanismo ainda, né? Que é justamente alguém pedir vistas, engavetar o projeto por um tempo e deixar que isso seja discutido no parlamento. Inclusive, a pressa da ministra Rosa Weber pode acontecer a mesma coisa. Ela pode dar o voto dela e logo em seguida alguém pedir vistas e aí vai passar o prazo dela estar na Suprema Corte.